mais um vídeo desse maravilhoso canal Gabriela e Arthur Eich. Vamos dar continuidade a um tema próximo do nosso último vídeo, onde a gente falou sobre os direitos na parte trabalhista das pessoas com deficiência. A gente abordou a lei de cotas, então se você não assistiu esse vídeo, você já clica aqui para assistir, ó, tá aí o card. E a gente vai continuar, algumas pessoas que assistiram aquele vídeo mandaram mensagem, e para sugerir um outro tema que eu achei super pertinente, que é entender como formalizar a isenção de IPI, de ICMS, por exemplo, para comprar um carro, umas pessoas com deficiência, ou para comprar algum bem durável, né, que tem isenção de IPI, ou até para fazer aquela credencial para as vagas de estacionamento. E quais deficiências que são aceitas, qual é o processo, que documentação que precisa. Então, vamos junto, vamos falar sobre isso. Se você já está interessado e já gostou desse tema, já curte esse vídeo para ajudar a gente. E não se esqueça, enquanto você está assistindo, você pode já compartilhar e já mandar o vídeo para alguém. Como a gente já disse em outros vídeos, inclusive nesse outro que eu indiquei, sobre os direitos trabalhistas, a gente tem no Brasil, atualmente, pelos últimos dados de 2019, cerca de 9% de pessoas com algum tipo de deficiência, dentro dos critérios de deficiência auditiva, deficiência motora, deficiência intelectual ou deficiência visual. Quando a gente fala em isenção de impostos, por exemplo, para comprar um carro, que isso tem que ser protocolado tanto com a Receita Federal quanto com a Receita Estadual, são dois tipos de requisições que precisam ser feitas. Por quê? Porque na Receita Estadual é o ICMS, na Receita Federal é o IPI. Importante a gente entender que tipos de deficiência e quais os critérios para esse protocolo. Existem formulários que já estão disponíveis na internet, que você acha muito facilmente, e como preencher esses formulários. E nesses próximos formulários tem alguns anexos com especificações de como preencher, que deficiências são aceitas, então eu vou falar sobre isso para vocês. E da mesma forma, para fazer o credenciamento no Detran do seu estado. As regras são as mesmas para o Brasil inteiro. Então eu vou começar por esse ponto do Detran, que é bem mais rápido e mais simples de falar para vocês. Por lei, todos os estabelecimentos, além das vias públicas, têm que ter vagas reservadas para idosos e para deficientes. Isso todo mundo sabe, você anda na rua, você vê essas vagas. Então, por exemplo, um estacionamento de um shopping, de um supermercado, de uma farmácia. Quais são as regras, quais são os documentos para você pedir a credencial de estacionamento no Detran? É simples, ó, é um documento oficial com foto, tá? Pode ser RG, pode ser a própria CNH, se for alguma pessoa que dirige, que tem CNH, e um comprovante de residência, e também do médico, que especifique a deficiência que a pessoa tem, com carimbo, com assinatura do médico, com o CRM. Pode ser um laudo tipo, sabe a receita médica, que tem, assim, um papel timbrado com os dados do médico, do Detran, pode ser. Mas já para a questão do IPI e ICMS, não pode ser. Tem que ser o formulário específico, tanto do Estado quanto federal. É o segundo assunto que nós vamos falar agora. Eu fiz todo esse preenchimento dos documentos e submeti aos médicos. Então, eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ó, esse é o laudo, tem que pôr na frente da minha cara para pegar a câmera. Esse é o formulário do Estado do Paraná, que fala as legislações e artigos que têm que ser observados, que tem instruções, né? Aí pede aqui, ó, dados de identificação da unidade de saúde, isso precisa ser emitido pelo SUS, só se aceita pelo SUS. No meu caso, como o Arthur é atendido por vários médicos que não são do SUS, eu tive que procurar um dos médicos que atende ele, que também atende no SUS, para poder emitir isso para mim. Por quê? Porque não é só o médico assinar, o serviço de saúde, o responsável do serviço de saúde também tem que assinar. Aí pede lá os dados, CNPJ do serviço de saúde, número de registro no SUS, telefone, a data que foi realizado o exame, né, ou a emissão do laudo, aí a identificação do beneficiário, daí tem os dados aqui do Arthur, CPF, RG, sexo, data de nascimento. Detalhamento do tipo de deficiência que ele tem, ó, aqui foi pedido. Atestamos que a pessoa acima identificada possui a deficiência física abaixo assinalada, proveniente de, então precisa dizer se ela é congênita ou adquirida, no caso dele adquirida,
desde os 3 anos e 6 meses de idade. A data, mas o mês e o ano, e pede uma especificação. Aqui no caso dele, hemiparesia e hemiplegia espástica com epilepsia. E aí pede também o número de CID, que é uma tabela internacional de doenças. Então, no caso dele, é o G81.1, que é a hemiparesia espástica. Então, é o CID principal. O paciente, a pessoa com deficiência, tem várias comorbidades. Aqui, no caso, o médico optou por pôr o CID principal, vai assinado os dados do médico. Já na Receita Federal, que seria para isenção de IPI, é muito fácil de achar, vocês entram aí no Google e escrevem assim, ó. Formulário Receita Federal, laudo de avaliação de isenção de IPI, tá? PCD. Coloca só assim, isenção de IPI, PCD, Receita Federal. Você já vai achar o formulário. Esse formulário é um pouquinho maior, ele tem na primeira página todos os dados, assim como na Receita Estadual, do Serviço de Saúde, com CNPJ, a identificação do requerente, que é a pessoa com deficiência, mesmo que seja menor de idade ou uma pessoa incapaz, são os dados da pessoa que está requerendo, né, que é a pessoa que tem deficiência. Aí o laudo aqui pede para assinalar se a deficiência é física ou visual, isso já indica que a isenção de IPI é só para esses dois tipos de deficiência, pelo que consta aqui, né, física ou visual. Se ela é provisória ou permanente, do lado da deficiência física, por exemplo, que é o caso do Arthur, vai pedir o código do CID, pede uma descrição detalhada da deficiência, né, já tem assinatura nessa primeira página. Depois, informações complementares, identificação do requerente, vai de novo o nome completo da pessoa com deficiência, o CPF, deficiência física, você tem que dar aí sim toda a especificação. Por exemplo, ele pergunta se essa deficiência física é aonde? É na cabeça, no pescoço, no tronco, membros inferiores, membros superiores? Depois, tem toda a listagem relativa aos tipos de deficiência que são considerados deficiência física, que também nesse outro vídeo que a gente falou e deu essa definição, é a definição segundo a lei. Então, não vou ler aqui, mas são uma série de questões, como, por exemplo, hemiparesia, osteomia, nanismo, tetraparesia, né, ou até amputação ou ausência de membros. São 14 tipos de categorias aqui que o médico tem que assinalar. Aí tem que dizer se ela é congênita ou adquirida, nesse caso aqui, adquirida. E aí tem uma outra área para deficiência visual, aonde tem que marcar uma das opções, né, que são as opções que são previstas para esse pedido. Acuidade visual igual a menor a 20 por 200 no melhor olho após a melhor correção, já falamos disso também no outro vídeo, e campo visual inferior a 20% segundo a tabela Slaney, e que tem que ter sido feita essa verificação segundo esse protocolo. Vai as assinaturas, tanto do médico quanto do serviço de saúde. E tem um anexo que vem junto com todos esses formulários aqui para a Receita Federal do IPI. Esse anexo aqui, ele tem esclarecimentos, é importante, ajuda no preenchimento. Então, fala assim, ó, normas e requisitos para emissão dos laudos de avaliação para o benefício previsto em lei, é uma lei de 95, a lei 8.989, se alguém quiser procurar. Fala ali, definição, o que é deficiência, a gente já falou disso, o que é uma deficiência permanente, o que é uma incapacidade, aí deficiência física, tá? Já toda aquela definição que a gente viu nesse outro vídeo, que se você não viu, você vai assistir logo depois desse, e também os critérios da deficiência visual. Aí, tem duas observações no final que é importante a gente ler aqui. Importante, a deficiência deve ser atestada por equipe, 2 médicos, responsável pela área correspondente à deficiência e que prestem serviços para a unidade emissora do laudo. 2, o laudo só poderá ser emitido se a deficiência atender cumulativamente aos critérios de deficiência, deficiência permanente e incapacidade, descritos nos itens que estão aqui, né? Manifestando-se sobre uma das formas de deficiência física ou visual, tá? Então aqui fica bem claro que, pelo menos para essas situações e para essa isenção de IPI, é só deficiência física ou visual.
É justo? Talvez não, podemos deixar aqui essa reflexão. Por que um surdo? Né? Por que uma pessoa autista, síndrome de Down e tantas outras deficiências? O Down, ele tem a hipotonia, então ele tem enfraquecimento, ele tem questões musculares que até podem estar aqui dentro dos critérios de deficiência física. Mas, por exemplo, um autista, né? Um autista, ele tem muitas questões de processamento neurológico que é muito importante quando você chega no lugar, você poder estacionar perto das entradas, entrar e sair rapidamente. Ele se irrita com algumas situações sociais, com barulho, coisa assim. Eu acredito que os autistas também deveriam ter acesso a essas vagas especiais. Em alguns lugares, até os estabelecimentos colocam, né, aquela fitinha que eu vou deixar aqui para vocês verem, aquela fitinha colorida que tem os quebra-cabeças, que é o símbolo do autista, é a fita que representa o autismo. Mas agora que estão vindo outras leis dentro da lei do autismo para começar a garantir essas coisas, como as vagas especiais de estacionamento. Mas ainda para outras coisas como IPI, aí você tem que entrar com outros processos, às vezes tem que ter até acionar, né, ter aí as orientações, a ajuda de algum advogado. Essa super legal para complementar, que eu recebi agora, logo depois que eu tinha gravado o vídeo, conversando com uma pessoa especialista para o encaminhamento desses processos, para IPI e ICMS. Ele me disse que houve uma alteração a partir aqui da metade desse ano e que agora esse formulário da Receita Federal inclui também a deficiência auditiva. Olha que legal. Isso é uma boa conquista para a nossa comunidade surda e também para as pessoas que têm baixa audição. Então, não é só mais a deficiência física e visual, mas nesse ano foi incluída também a deficiência auditiva. Legal? Então fica aí essa notícia extra já emendada aqui no finalzinho do vídeo para vocês. Eu espero ter ajudado vocês. Se você conhece alguém, alguma família, um parente, um amigo, um colega de trabalho que é ou tem na sua família alguém com deficiência, encaminhe esse vídeo. Talvez ele precise dessa ajuda, desses esclarecimentos e saber desses direitos que a pessoa com deficiência tem para pagar um pouco menos de imposto, porque afinal os grandes gastos que uma pessoa com deficiência tem ao longo da vida, só quem tem deficiência ou tem alguém na família é que sabe. E que bom que tem, né, essa possibilidade. Já que você já está por aqui, aproveita essas indicações que estão aqui na tela, ó, e assiste algum outro vídeo do canal, tá bom? Ajuda a gente a aumentar essa corrente, a conseguir mais inscritos. A gente está nessa campanha de inscritos para a gente conseguir, daqui a um tempo, poder monetizar o canal e ajudar também nos tratamentos de saúde do Arthur, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.